Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro no dia em que o ministro Moraes disse: olha, eu só não prendo o Bolsonaro porque eu não quero, mas eu posso prendê-lo. Já vamos entrar nisso. Hoje é 24 de julho, Dia Nacional do Suinocultor. Por que eu estou registrando isso? Porque na minha história, quando eu comecei no Banco do Brasil em Encantado, a principal atividade era suinocultura por lá. E quando menino, eu participei da inauguração da obra da Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Limitada, porque meu pai estava transmitindo a solenidade na rádio Alto Taquari de Estrela, acho que foi em 1950, por aí. A cooperativa já tinha sido fundada antes, mas a obra foi naquele dia. Bom, e num dia como hoje, em 1833, Pedro, o nosso Pedro I, proclamador, declarou a independência do Brasil, entrou finalmente em Lisboa. Como eu comentei com vocês ontem, né? Ele deixou o menino Pedro. Ontem foi dia do golpe da maioridade, deixou o menino aqui como príncipe, mas ainda não era rei, né? E foi para lá para combater o irmão Miguel, porque a sucessora da coroa de Pedro, porque quando morreu João, Pedro é que virou rei de Portugal, imperador do Brasil e rei de Portugal, né? Mas aí ele abdicou em favor da filha dele, da Maria, que se tornou Rainha Maria II. Imagina que a Maria II, que se casou com um francês, teve 11 partos em 16 anos. E ela acabou morrendo de parto, morreu muito cedo. Mas era uma rainha que nasceu no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, rainha de um país europeu. Há um grande teatro nacional, Dona Maria II, a rainha educadora, ou a rainha mãe, a boa mãe, lá em Portugal. Mas, enfim, Pedro entrou em Lisboa e aí venceu a luta contra o irmão dele, Miguel, que fugiu, se exilou na Alemanha. Também num dia como hoje, 24 de julho, em 1839, o Giuseppe Garibaldi, tomou Laguna, conheceu a Anitta. Anitta, como a gente sabe, é diminutivo de Ana, né? É Aninha, significa Aninha. Conheceu a Anitta e proclamou a República. Sim, a República. Em 1839, proclamada por um italiano. Chamou-se República Juliana, acho que é por causa do mês de julho. Espiridion Amin certamente sabe com certeza, né? Porque é um dos maiores historiadores de Santa Catarina. Mas durou só até 15 de novembro do mesmo ano. Olha só que coincidência da história. Exatos 50 anos depois, também uma mulher aí, Deodoro proclama a República. No caso, a Maria Eulália, né? Maria Adelaide de Andrade Neves, que foi a causa real. Enfim, histórias, né? E também num dia como hoje, 1917, em plena Grande Guerra, França e Alemanha inimigos, e aí acusam a holandesa Mata Hari, que era uma dançarina de danças indianas, de ser espiã para os alemães. E a pobre Mata Hari é morta no fuzilamento. Na mesma França que inventou aquele processo do capitão Alfred Dreyfus, né, que era judeu e que teria também soltado lá em outro enfrentamento com os alemães. Ei, França! Hoje tem o Macron. Bom, então vamos aos fatos de hoje. Dia, como todos esses últimos dias, dia quente, né? Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei.
Bom, preliminares da história, Bolsonaro foi à Câmara, né, como vocês viram, tinha ido à Câmara, e aí mostrou a tornozeleira, né, o pessoal botou nas redes sociais. E aí vai ser preso, porque ele estava proibido de falar nas redes sociais. Só que ele não falou em rede social, qualquer coisa que ele fale. Hoje ele foi a uma padaria. Entrou na padaria, foi lá, pegou o pastel, o caldo de cana e tal, e todo mundo filma. Ele não abriu a boca. Né? Vai entrar a imagem dele em rede social. Não está sob controle dele. Ele não pode ir para a cadeia porque alguém, um fã, um seguidor, olha, Bolsonaro disse viva a Constituição. Ah, ele está se manifestando. Hoje em dia né? A gente diz viva a Constituição, a gente vira manifestante e não cidadão brasileiro. É incrível. Né? Mas, enfim, aí ficou a dúvida. A defesa de Bolsonaro perguntou, enfim, né? Isso tinha sido anteontem, o fato que eu citei da tornozeleira. Perguntou para Moraes, olha, quais são as regras? Está muito incerto, muito subjetivo, muito genérico. Né? E ficou todo mundo esperando. Ontem eu conversei com vocês aqui dizendo, olha, até essa hora não chegou nenhuma decisão de Moraes sobre a consulta, sobre a manifestação, porque ele, inclusive, tomou a iniciativa de pedir satisfações para Bolsonaro. Por que ele fez isso? Aí hoje ele respondeu, ele repetiu todas as medidas cautelares e o essencial está na última página. São 7 páginas. Está aqui a 7ª página, datada de hoje, saiu há pouco. Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo foram utilizadas a favor de Jair. O Eduardo postou as coisas do pai dele, lá nos Estados Unidos. Entretanto, aí deve ter pesado todas as críticas, editorial de O Globo, gente, né? Fala de juristas por toda parte, o voto do ministro Fux, que foi muito esclarecedor em 5 páginas, derrubou um por um dos argumentos de Moraes, né? Deve ter deixado, não vou dizer envergonhados, mas constrangidos aqueles que acompanharam Moraes tentando dar um voto de lógica, de direito à luz do devido processo legal. Devem ter se surpreendidos quando viram a aula, né, de Fux, que foi o último a votar. Eles não tiveram oportunidade de se espelhar na aula de Fux, juiz de direito de carreira que passou pela dramática comarca de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né, que deixou a lição. Mas, enfim, talvez considerando tudo isso, manifestações pelo país inteiro, né, que parecia, puxa, Moraes pisou na bola, né, como se diz na gíria. Aí ele disse, entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto quanto vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas a ele, destaca, dizendo que são palavras da defesa, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. Aquilo que eu disse lá no início como chamada da nossa conversa. Eu posso prendê-lo, mas eu só não prendi porque não quis, porque foi uma vez. No entanto, sirva de lição para ele. Está aqui. No entanto, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, em cadeia. Aí, ou seja, ele não volta atrás em nenhum momento, aparentemente, expressamente. Ele confirma que saiu do trilho, não seguiu a cautelar que ele mandou, por isso ele pediu explicações para a defesa, mas olhou em roda, mas dessa vez passa, mas fica divertido que pode ir para a cadeia. Aí, o final.
Diante do exposto, nos termos tal, mantenham as devidas cautelares, as medidas cautelares impostas, ou seja, todas aquelas que vocês já sabem, não pode falar com Carlos nem com o Eduardo, não pode fazer declarações nas redes sociais, né? Não pode passar perto de embaixada, não pode conversar com nenhum diplomata estrangeiro. Que mais? O horário de... tem que chegar em casa, parece que 6 da tarde ou 7 da noite, ele só pode sair às 6 da tarde. Né? Aí diz assim, mantenham as medidas cautelares, ressaltando novamente que entre elas, eu não sei onde ele ressaltou, porque ninguém entendeu antes, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Quer dizer, ele está afirmando que o Bolsonaro pode dar entrevista, pode fazer discurso, público ou privado. Discurso privado, bom, deve ser em auditório fechado, alguma coisa assim. Mas se ele der entrevista para uma televisão, a televisão tem seu canal nas redes sociais, continua com fumaça, não dá para ver direito. Pelos mesmos fundamentos, rejeita os embargos de declaração opostos por Jair Bolsonaro. Deve ter sido alguma coisa da defesa que queria que ele esclarecesse as coisas. Embargo de declaração é para esclarecesse as restrições. Então ele acha que já cumpriu claramente tudo, só que não. Porque eu continuo na dúvida, eu estava ouvindo agora uma colega jornalista no ar, na televisão, dizendo também, e agora, como é que fica as estações de televisão que têm canais nas redes sociais? Como é que fica? Então, tá aí, a defesa continua na dúvida. Continua na dúvida, eu até anotei aqui alguma coisa que a defesa falou. Ele não está proibido, mas como a defesa está dizendo isso. Como é que a gente vai entender essa história? Então é isso, minha gente. Continuamos na mesma, ou, aliás, o Bolsonaro e a sua defesa continua, então, para fazer melhor, fazer como fez hoje de manhã, ficou de boca fechada, não fala com ninguém, para evitar. Interessante que essa confusão toda é só por falta de esclarecimento. Vieram até falando da falha de crase. Né? Crase é a união do A com A, da preposição com A com o artigo A, que é assinalada por um acento grave. Né? O acento se chama grave, não é crase. Crase é a união de dois, da preposição com artigo. Pode acontecer, tem crase com E também, né? Eles veem, eles vêm. O verbo vir tem 2 Es aí, tem um acento circunflexo para sinalizar a crase. Só para aproveitar o esclarecimento. E ele cometeu esse engano várias vezes. E saiu lá um mais no lugar de mas, depois foi corrigido. De Brasília, Alexandre Garcia.